Amigas, olá, irmãs, sejam bem-vindas. Aqui já tá reunido o povo no Meet e vocês por aí. Vai ser bênção. Olha, pega papel e caneta. Pega também... Ai, a Damari já chegou, gente. Pega também o copo de água, porque vocês não vão sair daí. Vocês também daqui do grupo, Você colocou pra gravar? Vou colocar já já, irmã. Foi bom você lembrar, irmã. Pera aí, deixa eu só... Como é que eu faço pra ser... Aqui, ó. Aceitar a Damares. Cadê Damares? Damares. Damares. E agora eu vou pôr para gravar aqui também, tá, gente? Desliguem os microfones. Ai, Jesus, vai dar eco, será? Será, Dá? Acho que sim. E se a gente abaixar o microfone do computador? Porque a gente não tem necessidade de ouvir, né? Elas vão ouvir. Sim. Já melhorou, já. Aqui. Já melhorou? Já. Aqui, pelo menos, já. Aí, tá bom, gente? Faz um joinha para ajudar nós. Ah lá, tá todo mundo feliz no Meet. Ai, gente, meu telefone tocando, é o Meet acontecendo, ao vivo acontecendo. É isso. Deixem a Damares em paz. Agora ela é nossa. Vou dividir Meu telefone com não para ninguém. de tocar. Tá dando microfone. Parece que tá dando um eco, Vi. É, o seu tá alto ainda, Dá. Deixa o microfone do computador bem baixinho. Pronto. Vê se melhorou. Aqui Aí. melhorou. O pessoal Aí tá também, dizendo as meninas que tá também estão ruim o falando que áudio. sim. Eu hoje vou bem falar? Vou receber, hein, irmã? Ai, Vou Jesus. receber. Será que melhorou? Aqui melhorou. As meninas deram um joinha do Meet. Ah, que bênção. Então, beleza. Certo. É isso, irmãs. Apertem os cintos, porque o mundo espiritual hoje vai se movimentar. Ai, Hã? que bênção estar aqui. Eu quero começar agradecendo, né, a você por esse tempo e agradecer a sua vida, porque você tem inspirado mulheres, né? Eu também estou na sua cola. A gente tá uma na outra, faz tempo. E é bom demais, eu me alegro demais em saber e ver o quanto Deus tem usado a sua vida. E é uma alegria muito grande para mim, viu, Vi? Estar aqui nessa tarde. Eu já vou começando assim, É isso, irmã. Olha, assim, ó, a reunião, já até te mandei o PDF para isso, para você, assim, meio que se inteirar do assunto e falar o que Deus colocar no seu coração, porque, assim, ó, faz tempo que a gente gosta da direção do Espírito e você vai entender o que eu tô falando. Amém, amém. Então, fica à Amém. vontade, seja muito Olha, bem-vinda. Vi, vamos só ajustar aqui, porque tem gente ainda falando que está dando microfonia. E aí, eu não sei como. Ó, é para pedir para as meninas fecharem o microfone, Eu acho que é o irmãs. seu que está ligado, então eu vou desativar o seu. Peraí, eu vou deixar bem baixinho, dá? Não, você está com o microfone ligado no Meet. Então você tem que desligar o seu microfone no Meet, eu acho, né? Será, irmã? Porque Mas aí... se ficar dois microfones ligados, não dá certo. Peraí, então, vamos lá. Como que eu faço, hein, gente? Olha, eu vou falar para você. Desativar microfone. Aqui, achei, irmão, o microfone. Tá Isso. certo agora? Agora o pessoal tem que responder aí, se tá certo ou não. Ó, tudo certo. Tá certo? Tá tudo certo. Agora sim. Isso, aí melhorou. Elas estão dizendo que sim, Vi. Então, é isso, gente.
É isso. Então, você vai começar dizendo, porque eu vi que já estudaram alguns assuntos sobre oração, jejum. É isso, Vi? É isso. Então eu vou abrir meu microfone de novo, irmã. Então eu fecho o meu. Bom, gente, Damares está dando risada aqui porque tá assim, ó, ao vivo, então duas mulheres assim que estão aprendendo na prática, né? Então, sem mais delongas, muito bem-vinda, você que faz a mentoria e você que está aqui, ó, caiu de paraquedas, recebeu um link por algum lugar. Então, sejam muito bem-vindas. Nós temos estudado a respeito de oração e o combo da oração, né? Então, é oração, intercessão, jejum e a bendita da batalha espiritual que vira e mexe, o soldado fica ferido. Então, eu chamei a Damares Portes, maravilhosa, amiga, assim, ó, queridíssima, de longa data, para nos dar, assim, algumas direções a respeito de batalha espiritual, porque ela tem sido muito usada, inclusive nessa área de batalha espiritual, também de cura e libertação. É isso. Tem aqui, se vocês quiserem, enviem para suas amigas aí, ó, através do aviãozinho, a live, para que essas mulheres. Porque assim, ó, à tarde, gente, geralmente o que a gente faz? Acabou de lavar a louça, ou vai estudar palavra, ou vai mexer com alguma coisa, mexe com alguma coisa, mas mexe escutando a palavra de Deus e aprendendo, entendeu? Isso. Então envia para suas amigas, o link também do Meet, quem tiver pelo Meet, envia também para que quanto mais mulheres puderem participar, eu acho que vai ser abençoador para todas nós, certo? É Ok. isso, Dá. Não vou mais falar nada. Você tem liberdade. Se você quiser falar mais, se você quiser, assim, ó, eu fale alguma coisa, é só regalar o olho, como a gente fazia quando a gente era do louvor, né? Regalava o olho uma para Bastava outra e olhar, tchau. né? Que bênção. Então, vamos começar a falar sobre esse assunto que é de grande importância, né, para nós como cristãos, né? A gente falar sobre batalha espiritual é algo muito poderoso e a gente precisa ter entendimento sobre a guerra espiritual na qual nós estamos inseridas. Nós estamos inseridas nessa guerra e a Bíblia vai trazer alguns respaldos sobre isso. Tá dando microfonia ainda, Vi. Olha, Eu acho melhorou. que é o Meet, hein? Então, vou tirar tudo. Não, é que eu aumentei para te escutar melhor, porque eu achei que não fosse dar, porque tá desligado meu microfone. Mas enfim, agora acho que foi. Ok. Então, a Bíblia já começa falando sobre batalha espiritual. Efésios é uma carta que vai nos ensinar a respeito de batalha espiritual, né? Quando o texto de Efésios 6:10 vai nos dizer assim: finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra carne e sangue que nós temos que lutar, mas sim contra principados, contra as potestades, contra os príncipes desse mundo, contra os príncipes das trevas, contra as hostes espirituais da iniquidade nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, permanecer inabaláveis. Ou seja, outras versões vai nos dizer permanecer firmes ou inabaláveis. Então, a primeira guerra que a gente precisa entender, e quando a gente lê esse texto, olha, meu Deus, tá difícil aqui. Ah, batalha, né, gente? Batalha. Falar sobre batalha é batalha, gente. O que está acontecendo aí? O microfone parece que está tampado do Instagram, do Meet, o Do que é? Instagram tá normal, eu creio que seja do Meet. Tá um pouco abafado o som. Não dá para entender. O Meet está muito ruim, no Instagram está melhor. E agora, Vi? Irmã, e agora, hein? Esse povo tem Instagram, todo mundo ou não? A maioria sim.
É? Aham. Mas eu acho que nem todas têm esse recurso, entendeu? Entendi. Então, vamos Mas, continuar desse jeito. então, deixa eu só ver se tem legenda, porque pode ativar legenda. Ah, É no lá, Meet. Qual é o colocar áudio. Instagram, Vi? Viviane Menezes, né? Isso, Eles estão perguntando qual é o Instagram. Viviane Menezes. Agora tá com legenda aqui, então eu creio que fique melhor para as meninas te entenderem. E aí É, você pode aumentar, aqui eu não sei. no Instagram está ótimo, então vamos continuar. E ainda no Meet tá as meninas falando, não dá para ouvir. Meu Deus, Por que será, hein, gente? não sei. Você desligou seu microfone no Meet? Não, tá ligado, mas elas estão dizendo que tá abafado. Se eu colocar o fone, eu não sei se vai melhorar, mas eu vou tentar. Coloca o celular em cima de algo. Já deve estar, viu, irmã? Se eu conheço a Damares, Tá, em cima de tudo aqui, ó. E agora? Melhorou no Meet? Agora melhorou. sim, gente. É isso, Agora ficou gente. Glória a ótimo. Deus. Pronto. Coloquei o fone aqui, olha lá. Melhorou muito. Beleza. Glória a Então Deus. vamos continuar. Falando sobre batalha espiritual no texto de Efésios. Por quê? Porque o texto vai nos dizer contra quem é a nossa luta e contra quem não é a nossa luta, né? Então, o apóstolo Paulo, ele termina concluindo a carta de Efésios, né, mostrando para nós que a gente está numa guerra, nós estamos inseridas em uma guerra, essa guerra é espiritual, essa guerra não tem pausa, não tem trégua na nossa vida, essa luta, né, não é apenas humana, terrena, mas é uma luta sobre-humana, é nas regiões celestiais. Então a gente precisa entender essa verdade. Ah, mas eu vou viver nesse mundo, não tem nenhum dia em que eu vou ter paz. Sim, a paz não significa ausência de luta. A paz tem a ver com uma pessoa, a alegria tem a ver com uma pessoa, a saber, Jesus Cristo, e nada mais. Não significa que você vai estar sem, né? Sem uma luta, sem guerra, porque não vai. Né? A partir do momento, né, que a gente nasce, até mesmo dentro do ventre, a gente já está inserido num contexto de guerra, porque o diabo tem uma única missão, e a missão dele é roubar, matar e destruir. Então, tudo que vem nesse contexto é próprio do diabo na nossa vida. Então, ele vai lutar todos os dias da nossa vida para quê? Para roubar, matar e destruir a nossa vida. Então, roubar o quê? Tudo que Deus quer construir na sua vida, tudo que é o plano de Deus na nossa vida, todo propósito, todo sonho. Então, ele é o adversário de tudo aquilo que representa Deus na nossa vida. Ou seja, nós estamos em uma constante guerra. Então, falar sobre a vida cristã, a gente fala que nós não estamos numa bolha, não está, mas a gente precisa entender a grande verdade da palavra de Deus. Tem um texto que diz assim: não ignore os desígnios de Satanás, para que ele não alcance vantagem sobre vós. Ou seja, pensando numa guerra, né, num contexto de guerra mesmo, física, a gente precisa entender que para que uma guerra seja ganha, a gente tem que conhecer o nosso adversário. Sim, e por muito tempo a igreja deixou de lado essas questões. Ah, não vamos falar do diabo. Ah, não vamos falar sobre batalha espiritual. Então a igreja foi deixando de lado assuntos que, na verdade, são muito importantes para que a gente desfrute de uma vida mais que abundante em Deus. Então a gente precisa entender sim. E como que eu conheço o meu adversário? Eu conheço o meu adversário conhecendo a palavra da verdade, conhecendo quem é Deus. Porque a única maneira de o meu adversário ser destruído e não ter vantagem sobre a minha vida é quando eu estou debaixo
e respaldado pela verdade que é a palavra de Deus. Então, por quê? Porque o diabo é o pai da mentira. Ele nunca se firmou na verdade. Então, ele é o pai da mentira. Então, a todo tempo, ele vai estar mentindo e querendo nos destruir. E onde está a maior batalha espiritual da minha vida? Na minha mente. É na minha mente que tudo começa. É na minha mente que o diabo fala. Então, muitas vezes o diabo começa a sugerir coisas, né? E a gente vai cedendo. E como que eu não permito que Satanás trabalhe na minha mente através da verdade da palavra de Deus? Porque eu passo a discernir aquilo que é próprio do diabo, os pensamentos, as atitudes que são próprios do diabo na minha vida. Então eu passo a resistir quando eu me submeto à vontade e à palavra de Deus. Então, a Bíblia diz: sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo. Mas a gente gosta só de recitar a segunda parte do versículo. Ah, resiste ao diabo e ele fugirá de vós. É assim que a gente cita esse versículo, muitas vezes. Mas não, antes de resistir ao diabo e ele fugir de nós, a gente precisa estar sujeito a Deus. E estar sujeito a Deus é estar sujeito à sua palavra. Porque se a gente quiser resistir ao diabo sem estar firmado nessa verdade, a gente não vai resistir coisa nenhuma, porque o diabo vai acertar a gente e vai colocar a gente no chão, né? Ele que vai ter vantagem sobre a nossa vida. Então, sujeitai-vos a Deus é estarmos firmados na verdade e na sua palavra. Porque o que faz o diabo fugir de nós? Muitas vezes. Não é eu ter um ministério, não é eu ter um título de cristã, eu sou cristã, eu sou crente. Não é nada disso. Ah, eu faço parte do Ministério de Cura e Libertação. E daí? Então, isso não muda nada na minha vida. Mas o que muda na minha vida, o que faz o inferno estremecer, o que faz o diabo fugir de mim, é o meu compromisso com a palavra de Deus, é o meu compromisso com a santidade. É a partir do momento em que eu tenho uma vida íntegra em todas as áreas. É a integridade que vai fazer o inferno bater em retirada com relação à minha vida e com a relação a quem eu sou, com relação à minha casa. O que faz o diabo fugir de mim? A minha integridade, a minha santidade. Isso vem por meio de um compromisso meu com a palavra de Deus. Não é eu só saber, porque eu posso saber a palavra de Deus de Gênesis a Apocalipse. Isso não vai mudar nada na minha vida. O que muda é a minha prática. É como que eu vivo a minha vida diante de Deus. É como são as minhas atitudes. É de integridade em todo o meu proceder. É isso que vai mudar a minha vida. E é isso que vai mudar, né, essa investida do inferno e do diabo na minha vida. Damares. Tudo certo até aqui? Tudo. Deixa eu só abrir aqui. Eu vou abrir o microfone aqui. Ô, Dai, enquanto você tava falando, eu tava lembrando, né? Porque uma das coisas que eu mais falo para as meninas é a respeito da intimidade com Deus. De orar, de ter uma vida de oração, de estabelecer um dia, e assim, não é um dia esporadicamente, mas jejuar assim, ó, sempre, né? Tá sempre atenta, mas principalmente a intimidade com Deus, porque quanto mais íntima nós formos de Deus, mais temor também de desagradar Ele, de saber as consequências, lendo a palavra e tal. Então, isso é uma coisa que é uma bênção grifar. Porque muitas vezes é igual você falou, eu tô na igreja. Acha que tá na igreja, já picou o cartão. Eu estou protegida. Irmãs, em nome de Jesus, não é. Não é assim que funciona. Assim, ó, estando na igreja, eu acho que a mira fica maior ainda na sua vida, sabe?
O que era assim uma mira pequenininha quando você está dentro da igreja, quando você está sendo usada por Deus, quando você está buscando, aumenta um pouquinho mais o campo de visão de Satanás e ele vai mirar ainda mais na gente. Por isso, nós precisamos, como a Damaris falou, a respeito de nos sujeitarmos a Deus, termos intimidade com Ele, não baixarmos a guarda, termos uma vida constante de oração. Brinco com vocês da louca do coque, mas é uma realidade daquela mulher que vira e mexe, tá com a cara no chão, orando, passando a mão nas roupas, ungindo as coisas que a gente ganha, enfim, o tempo todo cercando a nossa vida e as pessoas que nós amamos, o ambiente que nós estamos, com o cuidado e sabendo que Satanás, como diz a palavra, assim, ó, é ardiloso e uma brechinha que a gente der, o danado entra. É só para abrir esse parênteses, dá? E essa é a verdade, Vi, porque é a nossa vida de santidade, de integridade, que muda toda a nossa história. Porque eu conheci e atendi muitos líderes que chegaram em mim, pastora, eu jejuo 4 horas, eu oro 2 horas por dia. E quando a gente foi orar e fazer o processo que eu trabalho com isso, com cura e libertação, a pessoa estava seriamente oprimida pelo diabo. Por quê? Porque quando a gente não tem essa intimidade e essa integridade diante de Deus, a minha oração muitas vezes é para o meu próprio prazer, para suprir as minhas carências. O meu jejum muitas vezes é só para atender às minhas necessidades. Então, tudo na nossa vida, a batalha espiritual, jejum e oração, é mediante o meu relacionamento e a minha integridade à palavra de Deus em todas as áreas. É isso que vai permitir com que eu viva a vida mais abundante, mais que abundante, que Deus tem como promessa para cada um, para cada cristão. Deus tem uma promessa de uma vida mais que abundante. Mas por que a gente não consegue chegar nesse lugar? Né? Por que a gente vive uma vida tão aquém daquilo que Deus planejou para nós? Porque a gente vive querendo barganhar com Deus, né? Viver sem entendimento, sem essa verdade da palavra de Deus. Então, eu acho que eu estou orando, mas as minhas orações muitas vezes não passam do teto, porque é o ponto que fala sobre a batalha espiritual. Porque o diabo, ele faz algo terrível na nossa vida. Sabe o que ele faz? Esse texto vai nos dizer contra quem é a nossa luta e contra quem não é a nossa luta. Então, o que a gente corre o risco? De tornar as pessoas os nossos inimigos e a gente torna o diabo o nosso aliado, né? Por quê? Porque esse texto diz que a minha luta não é contra carne ou sangue, ou seja, a minha luta não é contra o meu marido, a minha luta não é contra o meu filho, a minha luta não é contra o meu patrão, a minha luta não é contra a minha sogra. É isso que o texto vai dizer. E quando a gente acha que a nossa luta é contra as pessoas, né? Aí a gente já se aliou ao diabo e a gente está se tornando amigo de quem não é, de quem é o nosso inimigo, e a gente está se tornando inimigo de quem deveria ser o nosso aliado. Então a gente se alia ao diabo e torna os nossos aliados o nosso inimigo. Então isso é um sério risco que todo mundo corre e que muitas pessoas estão errando na batalha espiritual, na guerra espiritual e estão falhando, porque está tornando as pessoas os seus inimigos e o diabo está se tornando seu amigo. Então, a gente não pode fazer isso, porque o texto diz claramente: a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas é contra principados e potestades. Ou seja, a nossa luta não é espiritual, nem a nossa luta é espiritual e as nossas armas também são espirituais e não são carnais. Então, a gente não vai ganhar a guerra falando, murmurando, gritando, né, brigando. A guerra não vai ser ganha dessa forma.
né? E ao contrário disso, muitas vezes a gente não está ganhando a guerra, por quê? Porque a gente é só um barulho. Quando a gente não tem essa integridade diante de Deus, as pessoas não querem ouvir a gente, porque a nossa palavra não vem carregada de autoridade. A nossa palavra só vem carregada de autoridade quando a gente vive a verdade na prática, na íntegra. Então, muitas vezes os nossos parentes, a nossa família, os nossos filhos não estão se convertendo ao Senhor muitas vezes, por quê? Porque a nossa palavra, ao invés de ser carregada de autoridade, é carregada de barulho. E aí ninguém quer ouvir, porque barulho, ninguém quer ouvir. Barulho irrita, barulho a gente tampa o ouvido porque a gente não quer ouvir. E é exatamente por isso, porque as nossas palavras são muitas vezes carregadas de barulho e não de autoridade. O que falta muitas vezes na nossa vida? Falta amor no nosso coração, né? E porque a Bíblia fala que a gente pode fazer tudo. A gente pode ter ministério, ter cargo, profetizar, a gente pode curar, a gente pode manifestar vários dons. Mas se isso for desprovido de amor, eu nada serei. Eu serei como um símbolo que tine ou como um sino que retine, ou seja, será irritante qualquer coisa que eu fizer desprovido de amor. Por quê? Porque Deus é amor. Então o diabo quer exatamente que eu faça todas as coisas sem amor. Ele vai te deixar ali fazendo as coisas, tendo um cargo, um ministério, né? Falando de Jesus, mas muitas vezes tudo isso sem amor. Sabe por que agora a gente entra na grande questão quando a gente torna os nossos aliados em inimigo e a gente torna o nosso inimigo em aliado? Porque a Bíblia vai nos dizer em 1 Coríntios 13 que o amor não se irrita, o amor não busca os seus próprios interesses, o amor não se ensoberbece, o amor não se ufana. E aí está a definição do que é o amor. O amor não é o que eu sinto, o amor não é o que eu penso, mas o amor é o que a Bíblia vai nos descrever que é o amor. Então a gente vê que muitas vezes a gente está errando e a gente está falhando em alguma coisa e no principal, que é no amor. E aí a nossa vida vai se tornar só um barulho e o diabo vai ter vantagem sobre a nossa vida. E pior, que a gente não vai ter autoridade sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, porque tudo que a gente manifestar vai ser só um barulho, né? Vai ser desprovido de amor. Então, isso na batalha espiritual é muito importante. A gente viver os princípios da palavra de Deus é muito importante, porque senão o nosso adversário vai levar vantagem sobre a nossa vida. Tudo certo até aqui? Tudo. Ô, Dá, deixa eu fazer um adendo. Mais um, né? Enquanto você estava falando, eu estava pensando em algumas situações que a gente passa durante o dia a dia, né? Por exemplo, um filho que está dando trabalho, ou um marido que não está tão firme na igreja, e a gente fica ali, né, atacando essas pessoas. Então, e eu acho até legal, a gente tem feito um estudo paralelo com o poder da palavra, né? E muitas vezes a nossa palavra também move o mundo espiritual. Então, a gente proclama muita coisa para a vida do nosso marido, dos nossos filhos, das pessoas que a gente ama, com o coração cheio de raiva do inimigo, porque realmente passar pela luta não é fácil. Mas a gente está tão desesperada para essa pessoa voltar para Deus, para largar vício, em relação às situações que a gente enfrenta, que a gente acaba alvejando, né, mirando e atirando em maridos e filhos, ou nas pessoas que a gente ama, ao invés de mirar e atirar no inimigo que já tem o próprio nome, já está certo, é o inimigo. Então, o inimigo não é o nosso marido, não é o nosso filho, não é, às vezes, o nosso patrão, ou a nossa vizinha, ou a nossa sogra, ou quem quer que seja, mas sim o inimigo mesmo, Satanás, que veio mesmo para arrebentar com a família primordialmente, porque ele quer arrebentar com a imagem da paternidade, por exemplo. Então, ele
Ele quer mesmo que a gente tenha essa imagem distorcida de maridos que não prestam para nada, que, olha, não faz do jeito que é o certo, ai, que não segue a palavra, enfim. A gente precisa mirar na pessoa, entre aspas, né? Mas no alvo certo, né? Então, muitas vezes a gente acaba despejando a nossa indignação ou a nossa raiva mesmo pelas situações que a gente enfrenta, mas não no inimigo, Sim. na pessoa, né? Em quem a gente ama. E isso que a gente precisa achar o meio termo, né? Olhar para as pessoas que a gente ama e que estão passando por algum momento difícil, que às vezes até acabam nos ferindo, e entender de que, olha, não é ele. Não é ele. Então, que a gente possa ter essa visão espiritual para discernir o inimigo das pessoas, né? Dos ambientes. Sim, e essa é uma estratégia, né? Por isso que o louvor é uma arma espiritual de guerra, porque as nossas palavras, elas criam, quando lançadas no mundo espiritual, e a Bíblia fala que a palavra, quando sai da nossa boca, ela vai cumprir aquilo pelo qual ela foi designada. Então, se a gente amaldiçoar, esse marido é um banana, não presta para nada. Ah, meu marido é um imprestável, eu que tenho que ser o homem dessa casa, porque ele não presta para nada. É isso que você está profetizando sobre a sua vida, sobre a sua casa, é isso que você está criando, porque a palavra, ela cria no mundo espiritual aquilo que você está verbalizando. Ah, mas eu vou mentir? Não, você vai profetizar, que é diferente de mentir. Você vai profetizar pela fé, porque a nossa vida, toda a nossa vida cristã, sem fé, a Bíblia diz que é impossível agradar a Deus. Então, é por meio da fé que a gente vai liberar as palavras, é por meio da fé que a gente abençoa, é por meio da fé que a gente é salvo, é por meio da fé que a gente vai profetizar sobre a nossa casa, porque às vezes as circunstâncias que a gente está vendo é totalmente contrária. Mas quando a gente começa a profetizar e começa a dar ordem, e o mundo espiritual, ele é movido pelas nossas palavras. A gente precisa aprender a falar, dar ordem ao caos, né? Quando as coisas estão fora do controle, às vezes chega aqui em casa, na hora do almoço, aquela agitação. O Fabiano chega com as meninas, já chega com aquela agitação, com aquela confusão, e eu já logo olho, vejo a confusão, e eu já começo a falar, todo espírito de confusão sai agora, em nome de Jesus. Então, a gente precisa aprender a sentir o ambiente e dar ordem, porque o mundo espiritual se movimenta pelas nossas palavras de ordem. Então, você não vai ficar com esse engano, eu vou orar baixinho, porque vai que o diabo escuta e começa a me atacar. Gente, não, isso é uma mentira, porque você vai criar as coisas no mundo espiritual pela sua palavra de ordem. Você vai estar criando algo no mundo espiritual e no seu coração. Então, a gente ora para Deus saber? Não, Deus já sabe todas as coisas. A gente ora para o nosso coração entender e para o diabo ouvir. O nosso posicionamento precisa ser assim, né? O salmista vai nos ensinar a respeito disso. Por que está abatida a minha alma? Espera em Deus, porque eu ainda o louvarei. Então, e a gente precisa começar a aprender a dar ordem, a falar, a orar as nossas orações em voz alta, a dar ordem para a nossa tristeza. Sai tristeza, em nome de Jesus. Os pensamentos que o diabo coloca, né? Eu brinco, e é uma maneira de eu ensinar também, que por muito tempo o diabo trabalhou muito na minha mente. Então, enquanto eu estava arrumando a casa, fazendo almoço, o diabo já começava a me atacar terrivelmente na minha mente. E é claro a maneira como ele trabalha. Então, eu já começava assim: ninguém te ajuda. Não, você é uma escrava mesmo, você faz tudo sozinha dentro de casa. E isso era muito sério. E aí, eu tava assim, não, quando o Fabiano chegar, eu não vou brigar com ele, não vou cobrar nada. E o diabo aqui trabalhando: você é uma escrava, você faz tudo sozinha, ninguém te ajuda. Quando ele chegava, eu já queria avançar no pescoço dele, nem eu sabia o porquê, nem ele sabia o porquê que eu estava irritada. Por quê? Porque o diabo já estava lançando os pensamentos e eu acolhendo.
e eu acolhendo aquilo na minha vida. E um dia, num desses embates espiritual, eu chamei uma dos coques para vir aqui orar em casa. E quando ela chegou, ela falou: "Ó, tem um demônio na beirada da sua pia." Eu fiz de conta que eu não estava nem ouvindo, porque na hora o Espírito Santo veio ao meu coração confirmando aquilo, porque eu testifiquei, o meu espírito, Deus testificou no meu espírito que de fato tinha um demônio na beirada daquela pia, que ficava trabalhando e lançando dardos na minha mente, que ninguém me ajudava, que ninguém fazia nada. Eu fazia tudo sozinho, tudo que eu faço nessa casa é sozinho. E ele trabalhava dessa forma e eu acolhia. E a partir de então, quando vinha o pensamento, gente, a princípio é mecânico isso. Você tem que pensar para dar ordem. Mas com o passar do tempo, isso vai ficando tão natural na sua vida, você vai discernindo o mundo espiritual com tanta sensibilidade, mas a gente só discerne pelo conhecimento da verdade e a gente só consegue discernir as artimanhas pelo conhecimento de quem é Deus. E você vai começando a discernir isso pela prática, praticando. Então, a gente tem que praticar. No começo é difícil, mas ao longo da sua vida isso vai ficando muito fácil, né? E aí eu comecei a renunciar aquilo. Quando começava a vir um pensamento, ninguém te ajuda, eu já logo mandava: pode sair, capeta, Satanás da pia. Pode sair, você não tem lugar mais aqui nessa casa, não. Você já foi descoberto, você não tem. Você pode sair, você é ilegal aqui. Pode sair. E eu começava a ficar parecendo uma louca, porque a batalha espiritual, ela te leva a agir igual uma doida mesmo, gente. É desse jeito. Você começa a dar ordem, você começa a mandar embora, porque é dessa forma que a gente vai obtendo vitória em Deus. Porque o diabo precisa saber que ele já foi identificado, porque ele quer ficar na surdina, ele queria ficar ali na minha pia, ó, por décadas, por anos, porque toda vez ele conseguia gerar confusão e briga, porque eu ouvia a voz e quando o Fabiano chegava era exatamente isso que eu reproduzia, que de fato eu era sozinha, que ninguém me ajudava, mas isso era uma mentira, né? E aí o serviço doméstico, como cozinhar, lavar louça, arrumar uma casa, se tornou muito mais leve na minha vida. Se tornou leve, não tem peso. Se ele ajuda, tá tudo bem. Se ele não ajuda, também tá tudo bem. Então, e a gente vai aprendendo a não tornar o diabo o nosso aliado e o nosso marido o nosso inimigo. E a gente se alia ao nosso marido e torna, de fato, quem precisa ser o nosso inimigo, que é o diabo, que é isso que ele é, nosso inimigo, nosso adversário. Então, cuidado com a sua mente, porque ele está todo o tempo lançando dardos para roubar, matar e destruir a nossa vida. Então, você vai viver como? Ficando com medo dele? Né? Não, não é ficando com medo dele, não. Porque a Bíblia também não fala que a gente tem que temer o diabo. Não, a Bíblia manda a gente sujeitar a Deus e resistir ao diabo. Então, o problema não é a presença do diabo na nossa vida, mas o nosso grande problema é a ausência de Deus, porque tudo aquilo que Deus não ocupa na nossa vida vai estar ocupado por alguém. Sim. E se não está ocupado por Deus, está ocupado por quem? Porque não existe uma terceira pessoa. Não está ocupado por ninguém, não existe isso. Não existe. Outra coisa que eu queria falar também é a respeito da nossa autoridade, né? Como mulheres, como as esposas, como a liderança no nosso lar. Porque muitas vezes a gente tem feito duas opções, né? A gente tem assumido esses dois papéis. O primeiro, de aceitar isso daí, e aí já atacar todo mundo à nossa volta, né? E perder a paz no nosso lar, e virar aquele circo. E o segundo é ter medo do diabo. Então a gente fica ali: ai meu Deus, eu não posso orar alto. Ai meu Deus, o que vão achar se eu começar a ungir as coisas? Ai meu Deus, o que vão achar se eu começar a declarar versículo? Vão achar que eu sou louca. Gente, diante de Deus, uma das coisas que a gente precisa é tomar postura
como nós estudamos no último encontro, de sermos mesmo sacerdócio real, a autoridade de Deus no nosso lar. Por quê? Porque geralmente o que acontece? Além dessas duas opções, a gente perder a paz no nosso lar e ainda às vezes se esconder, a gente também serve de mau exemplo para os nossos filhos. Porque o que os nossos filhos estão vendo nas nossas vidas? Uma mãe medrosa, uma mãe que aceita o que Satanás tem falado como uma verdade e ali, ó, tá encolhida, recebendo só as pauladas e sem saber o que fazer. O nosso filho, o nosso marido vai acabar replicando, mais ainda os nossos filhos, vão acabar replicando o comportamento que nós temos tido. Então, nós precisamos mesmo dar uma de louca do coque mesmo, como eu brinco com vocês, a gente está dando risada, mas é uma verdade, onde a gente se posiciona mesmo, vendo mesmo, sendo o radar na nossa casa, estando ligadas com o Espírito Santo, na mesma sintonia com o Espírito, para poder discernir mesmo, ó, isso aqui vem de Deus, isso daqui eu não quero, ó, isso aqui eu rejeito. E tá o tempo todo assim, ó, sabe, captando mesmo em batalha sem desarmar. É o tempo todo, como eu digo direto para vocês, como Neemias. Uma mão ele reconstruía, o outro tava ali, ó, tava pronto para lutar. Então é isso que nós temos que fazer. Fecha parênteses. Ai, é isso mesmo, Vi. E a gente não pode brincar, né? Eu brincar de ser crente, porque não dá. Ou a nossa vida, ela de fato é ocupada por Deus ou pelo diabo. E a gente vê, né, que é o que a Bíblia traz para nós, ao nosso coração, que o diabo tem alcançado vantagem. E conhecereis a verdade vos libertará. E o meu povo perece porque lhe falta o conhecimento. Então a gente está sendo destruído nessa guerra espiritual, que a gente está inserido, quer a gente acredite ou não, não muda a realidade. Então a gente está sendo destruído muitas vezes porque a gente não conhece a palavra de Deus e a gente desconhece, não sabe usar as armas que já estão disponíveis a nós. Deus já nos revestiu de toda a armadura de Deus, né? Deus, ele já nos abençoou com todas as bênçãos nas regiões celestiais. E a gente ainda fica vivendo uma vida medíocre, aquém daquilo que Deus preparou para que nós vivêssemos. Por quê? Porque a gente não conhece a verdade, a gente não sabe usar as armas que estão disponíveis a nós. Então a gente fica naquilo, né? Ai, com medo e não, eu não vou orar alto. Ai, não, eu não sou abençoada. Ai, não, eu sou uma fracassada. Não, eu não vou entrar nisso porque ser crente é perigoso, porque quanto mais eu me aproximo de Deus, mais o diabo se levanta, mais as lutas aumentam. E essa não é a verdade, porque quanto mais você se aproxima de Deus, mais você tem Deus como seu aliado. Porque você pode estar inserido nessa guerra, igual eu falei, tendo o diabo como seu aliado, né? E fora da vontade de Deus, do propósito que ele planejou para nós, ou você pode estar inserido nessa guerra tendo Deus como seu aliado. Né? Então, a gente precisa entender essas verdades, né? Que o diabo, ele não é qualquer serzinho, não. Né? A gente fica... também a gente não pode superestimar achando que tudo é o diabo. Ai, nossa, isso aí aconteceu, é o diabo, é o diabo, é o diabo. Não, a sua vida precisa ser espiritual. E a Bíblia diz que o homem espiritual discerne bem todas as coisas. Então, o homem espiritual vai discernir bem todas as coisas. Então, a gente não pode superestimar e nem subestimar, porque o nosso adversário são seres extremamente organizados, eles são extremamente intencionais, e a gente não. A gente vive displicente, negligente, achando que a gente está
né? E a gente achando que a gente pode viver a vida de qualquer jeito e não pode. A gente precisa ser intencional também, intencional na nossa guerra contra o nosso adversário, intencional no amor, a todo tempo na nossa casa, no nosso convívio, no nosso relacionamento, a gente precisa ser intencional no nosso amor, porque o amor não é, ai, vai cair na minha cabeça de bandeja, não. O amor é uma decisão todos os dias. Eu preciso decidir amar o Fabiano, é uma decisão. Todos os dias eu preciso decidir amar a Dara, que é minha filha. Porque senão a gente vai vivendo uma vida frustrada, né? A gente corre o risco de barganhar nesse amor. Então eu só amo o outro se o outro faz aquilo que eu quero e aquilo que eu gosto. Porque senão eu fico irritada, porque senão eu fico triste, né? Então, eu acabo colocando as minhas frustrações e os meus sentimentos nas mãos das pessoas, ou seja, eu coloco a minha tristeza nas mãos das pessoas e eu também coloco a minha alegria nas mãos das pessoas. Isso é terrível, porque eu estou sempre dependendo de pessoas para me alegrar ou para me entristecer. Então, isso é terrível. A gente não pode viver a vida desse jeito, né? E sem intencionalidade na nossa vida. A nossa guerra é intencional, é espiritual. A nossa vida inteira é espiritual e intencional. Então, a gente precisa entender que o nosso adversário, ele é organizado, né? E ele não vai trabalhar lá no mundo. Quando você estava lá no mundo, você já era dele. Mas ele começa a trabalhar a partir do momento que você se posiciona em Deus. É aí que ele vai se levantar com muito mais astúcia, com muito mais intencionalidade. Por quê? Porque você se tornou um inimigo velado do diabo. Você, de fato, se tornou um inimigo de quem você deveria ser. E a Bíblia vai nos dizer também que aquele que se constitui amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Então, não tem como eu lidar com as duas coisas na minha vida: ser amigo do mundo e ser amigo de Deus. Não existe isso. Porque se eu sou amiga do mundo, eu sou inimiga de Deus. E se eu sou amiga de Deus, eu me torno inimiga do mundo. E o mundo jaz do maligno. Então, eu preciso entender essas verdades na minha vida. E onde que o diabo mais ataca, que a Bíblia vai nos dizer? Ele atua nos filhos da desobediência. É por isso que eu comecei falando sobre integridade e sobre santidade. Se eu não quero viver uma vida de integridade e santidade com Deus, o resto, tudo que a gente for falar, já se torna inútil, porque o diabo vai ter vantagem em todas as áreas da minha vida. Porque ele só precisa de um lugar, de uma desobediência da minha parte, para que ele entre na minha vida e para que ele atue na minha vida, para que ele tenha lugar na minha vida. Então, Deus não. A Bíblia diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, então eu entrarei com ele e cearei com ele e ele comigo. Mas o diabo não é assim. A partir do momento que você desobedece a palavra de Deus, o diabo já entrou na sua vida. E é por isso que a gente tem uma vida, como eu diria assim, a sua vida precisa estar em dia com Deus. Em dia em perdão, em arrependimento dos seus pecados. Por quê? Para que o diabo não atue na sua vida, porque ele vai atuar nos filhos da desobediência. Então, essas verdades precisam estar imprimidas no nosso coração. Ah, mas se eu não gravar nada do que você falou, só entenda duas verdades. Eu preciso, para entrar nessa guerra, eu preciso ter uma vida de santidade e de integridade diante de Deus. Sabe por quê? Muitas vezes a gente quer viver uma vida com Deus dessa forma,
né? A gente tem uma vida correta diante de Deus, como essa água aqui, ó. Essa água é limpa e parece que ela é fresca. Mas se eu vier aqui com conta-gota e jogar aqui 10 gotinhas da água da privada, alguém vai ver que ela está impura? Não vai. Não vai. E a gente quer viver a nossa vida desse jeito, né? Com alguns pecados de estimação na nossa vida e ao mesmo tempo manifestando que tá tudo ok, que eu tô limpa, que eu tô íntegra diante de Deus. Só que tanto Deus quanto o diabo, que sabe dessas verdades, vai saber a respeito de mim. Então não há como eu mentir e não há como eu viver uma vida de máscara diante de Deus, nem diante do mundo, diante do nosso adversário, que é o diabo. Porque eles são seres espirituais e ele sabe quando eu peco ou quando eu estou com a minha vida íntegra diante de Deus e da sua palavra. Então, essas são as armas que a gente precisa entender. Por quê? Porque o primeiro lugar para que a gente viva, né, nessa guerra sem ser destruído, precisa ser transformada a nossa mente. A nossa mente precisa ser transformada pela palavra de Deus, né? Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, não adianta, não adianta. Eu estou inserida em um contexto e eu vivo dentro dessa guerra espiritual, mas eu preciso me posicionar. De que lado eu quero ficar? A quem eu vou obedecer? Uma Pode coisa falar, Vi. uma coisa que a gente se preocupa muito, e eu vejo isso porque, bom, a gente lida com mulher, a gente sabe disso. Então, por exemplo, vai receber uma visita em casa, o que que a gente faz? Limpa a casa, daí quando a pessoa chega, a gente tá numa faxina, é o tempo assim, ó, de passar pelo chuveiro e para receber a pessoa muitas vezes, né? E aí a pessoa chega e fala, ai, não repara a bagunça, né? Ainda disfarçando, mas a maioria das vezes a gente já preparou a casa, né? Por quê? Porque a gente se importa com aquela pessoa e com o que ela vai achar da minha casa, né? E eu queria que vocês trouxessem isso para o espiritual, sabe? Eu lembro uma vez que eu vi uma figurinha, eu achei muito legal, que a mulher estava, na hora de sair, ela até sempre usava o conjuntinho de calcinha e sutiã bonitinho, porque ela falava assim, vai que acontece alguma coisa e pelo menos ninguém me pega de qualquer jeito. Ou vai que eu morro, a minha casa tá tudo arrumada. Então, toda vez que eu saio, tá tudo certo. Eu não sei vocês, mas muitas vezes eu me peguei assim, sabe? Pensando essas coisas. E aí vem esse lado espiritual, né? E aí, se Jesus, quando Jesus bate na sua porta, porque ele tá à porta, quando o seu filho tá com os olhos em você, quando a visita vem mesmo, mas aí eu tô falando a respeito de testemunho. Será que a gente tem se preparado? Será que a gente está cheio mesmo da presença do Senhor? Será que nós estamos mesmo como boas soldados, né? Assim, ó, prontas mesmo para testemunhar, com a palavra de Deus na ponta da nossa língua, com uma vida íntegra. E se eu morrer logo ali, eu vou estar pronta? Ou só a carçola e o sutiã que tá bonitinho? O coração como que tá, né? Como que tá a minha casa? Tá com as almofadas no lugar, mas e o meu lar? Quem eu amo? Tem visto Deus na minha vida? Então a gente precisa fazer esse paralelo que é muito importante, sabe? A nossa casa é um reflexo, assim, ó, da nossa vida espiritual, sabe? Eu estou com Deus e por isso as coisas fluem, sabe? Ó, eu amo meu marido, eu oro por ele, independente de ter ataque do inimigo ou não, eu decido amar ele, eu decido todos os dias perdoar ele, eu decido todos os dias investir nele, servindo-o, amando, a mesma coisa com os nossos filhos, nos ministérios, enfim. Então, a nossa batalha, o nosso campo de batalha tem que estar preparado também nos nossos lares, nas nossas vidas, porque a gente não precisa estar preocupado com o outro, e sim com o ataque do inimigo, não porque ele tenha poder, mas porque ele pode atrasar a nossa vida. Como fez com
Daniel lá, né? O anjo, quando encontrou com ele, ó, faz 21 dias que eu tô na batalha. É. Né? Então, às vezes, Satanás atrasa nossas bênçãos porque a gente não se posiciona. E se Daniel não tivesse jejuando, por exemplo, em oração, em santidade, resolveu Daniel firmemente em seu coração, né? Isso está no começo do livro dele, que fala sobre ele. Então, nós precisamos disso também, né? Nos preocuparmos como está o nosso interior, a nossa integridade, a nossa vida com Deus, o nosso testemunho, se a brecha para que nós possamos tampar tudo isso e seja somente o Senhor como nosso escudo mesmo, sem nada para Satanás nos acusar ou se enfiar sorrateiramente. Fecha parênteses. É, é. Essa é uma grande verdade. Ele arma a cilada, né? E a gente precisa estar atentas às ciladas que o diabo arma na nossa vida, né? E as ciladas dele, como que o diabo tem lugar? Como que ele alcança vantagem sobre a nossa vida? Porque muitas vezes ele arma a cilada naquilo que a gente, como mulher, gosta muito de dizer uma frase. Ó, não toca nesse lugar, não faz isso comigo, porque quando pisa no meu calo, aí o negócio entorna. Então, tem áreas na nossa vida que são áreas de ataque que o diabo sabe, são as nossas fragilidades, né? E a gente precisa prestar atenção, porque não foi fulano, ai, que me deixou irritada. Não, e fulano só fez com que eu expressasse aquilo que eu sou de fato e de verdade. Porque na hora que as coisas estão, né, ali na discussão, por exemplo, na hora em que a gente precisa exercer um domínio próprio, é a hora que de fato você vai manifestar quem de fato você é. É no calor da discussão, é quando a gente é traída, é quando a gente é criticada, quando nós somos caluniadas. Então, é nessas horas que de fato nós vamos revelar quem de fato nós somos. Então a gente precisa prestar atenção naquilo que traz nas nossas emoções algum descontrole, porque a gente tem mania de fazer o quê? Culpar o outro. Ah, foi fulano, é porque você falou isso, por isso que eu fiquei desse jeito. Então a gente vai dando justificativas ao invés da gente se arrepender, arrancando da nossa vida o direito de Satanás de colocar as patas imundas sobre a nossa vida. Porque como que o diabo sai, ele vai perdendo território na nossa vida? Quando a gente entende essas verdades, quando a gente consegue olhar para a nossa própria vida e identificar na nossa vida os nossos pecados. Ah, eu tenho uma fraqueza, eu sou irritada assim mesmo. Não, você não tem uma fraqueza, você tem pecado no seu coração de ira. Não, você tem pecado que é chamado mentira. Não, mas é só uma mentirinha santa. Não existe mentirinha santa. Porque a partir do momento que você decide contar uma mentira, ou falar meia verdade que seja, já é uma mentira. Então, são lugares em que o diabo vai ganhando espaço e território na nossa vida. Então, com Deus não tem meias verdades, não tem. E é por isso que a gente fala sobre integridade, porque a nossa vida precisa ser íntegra diante de Deus. E a gente precisa aprender para ganhar essa guerra contra o diabo, a gente precisa aprender a respeito da humildade, a gente precisa ter humildade. A gente acha que é o contrário, que se a gente estiver brigando e falando, a gente vai conseguir alguma coisa e não vai. Porque no reino os valores são totalmente invertidos. E a Bíblia vai nos dizer que não é por força nem por violência, mas é pelo meu espírito, diz o Senhor. Então, quando a gente se humilha, é que de fato a honra vem sobre a nossa vida, é quando Deus nos exalta, né? E é por isso que quando a Bíblia diz prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos, ou seja, o que isso tem a ver? Preparar uma mesa na presença dos meus inimigos. Quando eu vivo uma vida de integridade, né?
Deus está de fato preparando esse banquete na presença dos meus inimigos, ou seja, Ele vai me dar a vitória por meio da minha integridade, por meio da minha humildade. Por quê? Porque o orgulhoso, a próxima porta a ser aberta por orgulhoso, para o orgulhoso, é a ruína. Ele vai ruir. Vai ruir, porque o orgulhoso não consegue reconhecer o seu próprio pecado, o orgulhoso não consegue reconhecer os seus próprios erros, e isso dá direito do diabo de agir na nossa vida, porque a gente começa a achar que a gente tem, né, uma fraqueza, que a gente tem, que a gente nasceu a si mesmo. Não, isso aí é coisa familiar. Todo mundo na minha família é sem paciência a si mesmo. Não. Se você quer ganhar essa guerra, você precisa começar a pedir para o Espírito Santo revelar onde estão as portas que o diabo tem alcançado vantagem sobre a sua vida, que você vai precisar fechar elas, porque o diabo não tem lugar nenhum na minha vida que eu mesma não tenha dado. Então ninguém vai ser o culpado. Marido não vai ser culpado, filho não vai ser o culpado. Quem vai ser o culpado do diabo alcançar vantagem na minha vida? Só eu mesma, porque foi eu que fui lá e abri a porta e ele entrou na minha vida. Então, ele vai chegar na hora do aperto, na hora da sua necessidade. Ele vai chegar no seu ponto aí, que você pode chamar de vulnerabilidade ou de fraqueza, mas é aí que ele vai chegar. E ele vai chegar muitas vezes na hora que você acha que você é forte e resistente em alguma área. Ele vai também chegar muitas vezes nesse lugar aí, porque você se acha forte demais, então você não vigia. E aí você acaba caindo e cedendo às ciladas do diabo, porque ele é astuto, gente. Ele sabe armar cilada melhor do que ninguém. Então, aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia, né? Então, a gente precisa entender essas verdades, reconhecer as estratégias, e a gente só vai conseguir tudo isso tendo uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. A gente não vai conseguir vencer essa guerra espiritual se a gente não estiver cheia do Espírito Santo de Deus. E a gente precisa entender isso também, que isso é muito sério na nossa vida. O que é uma mulher cheia do Espírito Santo? É uma mulher que possui o fruto do Espírito. E qual é o fruto do Espírito? Amor, paciência, longanimidade, tudo que a gente tem de sobra, né, mulherada aí? Amor, paciência, longanimidade, mansidão, domínio próprio. Isso é uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus. Não é uma mulher que ora bem, não é uma mulher que tem um ministério relevante na igreja. Não. Uma mulher que vai de fato destruir, se posicionar contra as investidas do diabo, é uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus. E não é uma mulher do coque, uma mulher que ora bem, uma mulher que ora muito, ou uma mulher que prega bem. É uma mulher que possui o fruto do Espírito Santo: amor, paciência, mansidão, longanimidade, domínio próprio. E, gente, quando é que a gente vai manifestar esse fruto? Fala para mim. Quando a circunstância te exigir paciência. Quando a circunstância te exigir domínio próprio. Quando a circunstância te exigir amor. E as circunstâncias que me exigem tudo isso, ela é favorável a mim? Não, não é. Ela é desfavorável a mim, ela é contra a minha carne, ela é contra aquilo que eu quero. Então, o diabo vai agindo em todos esses princípios que a gente está falando até agora. O que eu preciso ser? Pode falar, Vi. Não, termina o que você ia falar. Precisa ser o quê? Ser cheia do Espírito Santo de Deus. Porque só uma vida no Espírito é que vai me fazer, né, a viver uma vida de triunfo, de vitória.
e vitória espiritual contra as forças espirituais da maldade. Pode O que falar. você estava falando, eu estava pensando a respeito de Efésios 6 mesmo, né? E a armadura de Deus. Uma das maiores assim armas que Satanás usa são os dardos que vêm aqui no pensamento, né? Como você disse que tinha um demônio na ponta da sua pia, e quantos demônios às vezes fazem assim, ó, moradinha em alguns cantos da nossa casa, onde a gente está ali, às vezes lavando uma louça, enfim. E aí entra o capacete da salvação, né? Porque muitas vezes a gente sai para a batalha pelada, né? Literalmente. Tipo, não se veste, não se reveste disso, né? Então, uma das coisas que a gente precisa, e até brinquei com as meninas no último encontro, é lembrar parece uma bobagem, né? Mas é uma coisa que eu faço enquanto tá prendendo o cabelo, lembrar do capacete da salvação, pôs a blusa, a couraça da justiça, sabe? O Eu cinturão vou da te verdade, interromper enfim. 1 minuto, Vi, porque isso é muito importante que você está falando. Então manda. É muito importante. Porque muitas vezes a gente corre um sério risco de fazer isso de forma mística. E a gente não pode correr esse risco na nossa vida. Porque se o diabo tentou Jesus no pensamento, dizendo: se tu és o filho de Deus, se tu és. Ou seja, ele estava lançando dar na mente, é isso que você falou. Ah, a gente está lá colocando, arrumando o cabelo, lembra de colocar o capacete da salvação. Só que no primeiro dardo que é lançado, você não vai conseguir não. Sabe aquela promoção que você está esperando? Você não vai conseguir não. Você não é filha de Deus coisa nenhuma, olha aí. Ninguém olha para você, ninguém te ama, ninguém te valoriza. Aí a gente percebe que o capacete não está ajustado coisa nenhuma. Porque a gente vê que está tudo desalinhado na nossa vida. Porque a gente deixa entrar o pensamento: ninguém te ama, ninguém te valoriza, você deixa, e aquilo cai no seu coração. A gente vê que o escudo da fé também está desajustado. Por quê? Porque a gente deixa bater o comando na nossa vida, o si. E aí a gente deixa a incredulidade, a gente vê que está tudo desalinhado, porque não é místico. Não é místico. A gente precisa ter convicção a respeito da palavra de Deus. E aí a gente vai estar com o capacete ajustado para que esse dardo não atinja a nossa vida. Não é eu fazer uma oração, eu me revisto do capacete da salvação. Não, não é isso. Não tem a ver com isso. Tem a ver com que de fato eu acredito. Eu sou filha de Deus. E como filha de Deus, eu tenho acesso a tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz do Calvário. Quando ele vier com um dardo, eu uso o escudo da fé como? O escudo da fé é o quê? É pela fé. Tudo é pela fé na minha vida. Eu não tenho fé sem ouvir a palavra de Deus. A fé vem por ouvir. E ouvir qualquer coisa? Ouvir uma live? Nossa, não. A fé vem por meio de ouvir e ouvir a palavra. E aí o que acontece? A mentira vem, mas você não tem a palavra firmada no seu coração. E aí começa a bater o comando si, a incredulidade. Será mesmo que eu vou conseguir? Será mesmo que vai dar certo? Será mesmo? Aí o diabo já alcançou vantagem sobre a sua vida. Porque a sua armadura está toda desajustada e desalinhada, porque você acha que é de uma maneira mística e não é. Os conceitos da verdade precisam estar gravados no meu coração. E como que isso é gravado? Através do exercício, é por meio da prática que a palavra vai sendo gravada na minha vida. É pela prática. É pela prática, não existe outra maneira. É à medida que eu ouço, é à medida que eu pratico, é à medida que eu lanço a semente daquela palavra que eu ouvi. É pela prática. Então a gente vê que, de fato, o diabo tem atacado tanto a nossa vida porque a nossa armadura está toda desalinhada. E aí ele vem com pensamento, a gente acolhe porque a palavra não está na nossa boca, nem no nosso coração, muito menos na nossa vida, porque a gente desconhece todas as promessas de Deus que Deus deixou e que já está sobre a nossa vida.
Deus já nos abençoou com todas as sortes de bênção nas regiões celestiais. E aí a gente acha que a nossa vida é só ficar pedindo: abençoa minha casa, abençoa meus filhos, abençoa minha vida, abençoa meu emprego. E você já é abençoada, filha. O que falta na sua vida? Agir como filho de Deus. Então, falta o quê? Posicionamento como filho. Se você é filho, então haja como filho, como herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo Jesus. Como que é isso, agir como filho, como herdeiro? É eu me posicionar. Tudo que Jesus fez, eu posso fazer também, porque a autoridade dele está sobre a minha vida. E eu vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e nem nada vai me causar dano. Então, ele me fez para triunfar sobre todo o poder das trevas e nada vai me causar dano. Então, se eu sou filho, eu posso também fazer tudo que Jesus fez e muito mais, porque a Bíblia me diz que obras maiores do que as que Jesus fez, eu também faria. Então, eu vivo uma vida, desculpa a palavra, mas uma vida de miséria, porque eu não conheço a palavra de Deus. E eu vivo uma vida sendo atacada e destruída pelo diabo, porque não vai falar que ele não tem poder, não, porque ele tem. Porque se alguém fizer uma macumba na porta da minha casa, não vai pegar, não. Isso aí não me pega, não. Desobedece a palavra de Deus para você ver se não pega em você, em toda a sua casa. Desobedece para você ver se não vai pegar no seu casamento e destruir o seu casamento. Dá uma brecha para você ver, peca para você ver se não vai te pegar. Então, o diabo, ele já foi vencido na cruz do Calvário, mas sabe o que acontece? Ele já foi vencido e ele é o derrotado, mas ele vive como se ele fosse o vencedor. E aí ele intimida a gente, ele mente para nós e a gente acredita nele. E a gente que é o povo mais do que vencedor e mais do que vitorioso, sabe o que a gente vive? Como um derrotado, como um destruído. Oh, céus, oh, vida, não vai dar, não. O dinheiro não vai dar, não. Ah, não vai dar para fazer isso, não. Não vou ser curada, não. Como assim? Como assim? Jesus já conquistou tudo na cruz do Calvário. Tudo que eu preciso está lá conquistado. Mas eu preciso me apropriar. Eu preciso me apropriar da salvação, da cura, da libertação, do poder, da autoridade que ele conquistou por mim na cruz do Calvário. Aí eu fico deixando a incredulidade. Por quê? Porque a palavra de Deus não está no meu coração. Então eu não sei como. A verdade, a espada do Espírito é a única arma de ataque. Então, como que eu vou lutar com o diabo e atacar o diabo se a palavra de Deus, da verdade, não está na minha boca, muito menos no meu coração? Já era! Já era! Não tem como. Vai pra guerra sem munição. Sim, todas as armas são de defesa, mas a espada é de ataque. E a espada não está na minha boca, não está no meu coração. E o Espírito Santo vos fará lembrar de toda a palavra. Qual é a palavra que ele vai me fazer lembrar se eu não sei? Se eu não leio a Bíblia, se eu não tenho um tempo devocional, se eu não tenho intimidade com a palavra de Deus? Ele vai me fazer lembrar do quê? Quando o diabo vier me atacar com mentira. Eu só conheço o falso se eu só identifico o falso se eu conheço o verdadeiro. E a verdade é a palavra de Deus. Não tem como eu conhecer e identificar a cilada, as mentiras, se eu não conheço a palavra de Deus. Eu não vou conseguir saber identificar de jeito nenhum. E aí eu tô ferrada nessa guerra. Vai sair tudo Literalmente. estrupiada. Vai sair tudo estrupiada. Mas é bem isso mesmo, né, Dá? Eu falo para as meninas a respeito do conceito da armadura, no sentido da gente se lembrar, sabe? Então, de lembrar de estar revestido mesmo com ela, de Deus ser o nosso Senhor mesmo, o Senhor dos exércitos, né? O poderoso nas batalhas. Enfim, nós tomando posse disso, com certeza, a gente não vai temer, entendeu? Porque muitas vezes, eu brinco com as meninas, às vezes Satanás dá uma batida com a bota no chão, a gente já treme, sabe? E eu tenho visto esse universo militar por conta do Rô, e assim, eles treinam dia e noite.
Eles, quando estão de guarda, eles não podem e assim não baixam os olhos. Eles estão o tempo todo com a mira no que eles precisam, sabe? Ele mantém o equipamento dele sempre em ordem. São coisas que a gente pode trazer, assim, do militarismo, mas está falando de batalha, sabe? De Então, guerra. às vezes, a gente não mantém mesmo o nosso equipamento em ordem, sabe? A gente não tá com a munição, a gente não tá com a espada da palavra nas mãos, a gente não tá revestido com o escudo da fé e assim por diante, entendeu? Sim. Então, a gente precisa disso, precisa ser lembrado e assim, andar nisso para não cair mesmo. E junto com a gente, às vezes não cai só. O problema, gente, é que como nós somos liderança nos nossos lares, sob a liderança do nosso marido, em segundo lugar ali, ó, não em segundo lugar, mas junto a ele, submissa aos nossos maridos, nós estamos, e assim, a gente tem que estar alinhada e preparada para a batalha. E muitas vezes a gente cai, e não cai só a gente, cai E sabe, o nosso Vi, lar, e cai o sabe, nosso filho, cai tudo junto, cai ministério, as pessoas desviam por mau testemunho, enfim. A gente tá ali, ó, sem saber que existe mesmo, sem se conscientizar da importância do mundo espiritual onde a gente tem vivido. Porque a gente tá aqui, é passageiro, filho. Isso aqui é passageiro, logo passa. E Satanás, ele sabe disso. O que ele quer? Levar o máximo que ele puder. Arrastar com ele, né? E são almas que estão sendo perdidas porque a gente não tem se posicionado na batalha, em oração, em jejum, com sabedoria, com os frutos do Espírito, revestido ali com o poder de Deus. E sabe, é o finalzinho aí do texto que eu li no começo. E depois de ter desvencido tudo, permanecer inabalável. Porque a gente, sabe o que acontece? A gente acha que a gente vive uma vida íntegra diante de Deus, porque a gente não bebe, não fuma, não adultera, a gente não rouba, a gente não mata ninguém. Quando na Então a gente realidade, acha que a isso é o nossa mínimo, vida né? tá ok diante de Deus, sabe? Mas nos meus atendimentos, não tem nada que endemonia mais do que a raiz de amargura, a falta de perdão. Porque ninguém vê, mas está lá dentro do coração. Então você vai orar pela pessoa e aí o diabo se manifesta. Por quê? Porque não tem essa história, eu estou em Cristo, o diabo não. Não! Dá uma brecha para você ver. Então, às vezes, a gente acha que a nossa vida tá ok, que a gente não mata ninguém. Mas quando Jesus veio, o padrão com Jesus elevou demais. Porque no Novo Testamento, Jesus vai nos dizer que se a gente olhar e odiar o nosso irmão, a gente já matou ele no nosso coração. Então, você fala, não matei ninguém fisicamente, mas no seu coração você já matou. Isso é um pecado de assassinato. Você não adulterou, não, mas você olhou e cobiçou. Você abriu o site de pornografia que não deveria ter aberto. Então, você já adulterou. Então, o diabo vai pegando a gente. Não é nas grandes coisas, é igual o povo de Israel. Tinha uma grande cidade a ser conquistada. Se santificaram, jejuaram, se prepararam para a batalha de Jericó. Ok, ganharam, venceram a maior batalha da vida deles. Quando chegou em Ai, numa cidade desse tamanhozico assim, não precisa ir todos soldados, não, pode ficar. A maioria dos soldados ficaram, foram só alguns soldados para lutar em Ai. O que acontece lá em Ai? Eles desobedecem a palavra de Deus. Um homem peca, cobiça as capas, faz o que não deveria fazer. Todo o povo perece por causa do pecado de Acã. E é assim na nossa vida. Acã está dentro de nós. A gente vence Jericó, a gente luta contra Jericó, sai vitorioso, mas a gente vai sendo pego pelo diabo nas pequenas coisas. É uma raiz de amargura, é uma chateação que a gente guarda, é uma mágoa que a gente guarda, e isso vai produzindo um estrago na nossa vida, porque uma mágoa é uma porta aberta para o diabo entrar. E é por isso que a palavra de Deus diz, né?
Não deis lugar ao diabo, não se põe o sol sobre a vossa ira, ou seja, não deixa a coisa azedar, não. Porque quanto mais tempo você deixar a coisa azedar, pior vai ser na sua vida, mais estrago vai produzir na sua vida. Então, conserta o que precisa ser consertado, faz o que precisa ser feito, tenha a sua vida em dia diante de Deus e diante do inferno. Tenha a sua vida em dia. Falei, gente. Eu avisei e vou falar. Ela tá falando aí de uma coisa que, assim, ó, ela vivencia. Porque ela trabalha muito mais ainda com o Ministério de Cura e Libertação, né, Dá? Sim. Entre outras coisas. É uma mulher, assim, muito usada por Deus. Mas na cura e libertação, assim, Deus a usa poderosamente, tem usado, assim. E ela vê isso na prática, gente. Então, ela não tá falando sobre coisas que, ai, ó, eu ouvi dizer, não. Ela trabalha com isso. Ela vê gente caindo endemoniada por conta de falta de perdão. Por conta dali de um negocinho que você vai guardar lá e quando vê, tem um demônio plantado dentro da gente, no nosso coração ou no ambiente, sei lá, né? Então, ela tem propriedade para falar. Então, não tem, assim, eu tô assim, ó. Ela reforçou aquilo que a gente tem falado. Realmente, a gente basta uma distração, basta uma brechinha, basta, assim, uma palavra, basta uma decisão, cai tudo por terra, incluindo o nosso lar, né? E a armadura do outro, né, Vi? Deixa eu só fechar aqui. A armadura do outro não serve em você. A oração do outro não vai servir em você. Uau. O jejum do outro não vai servir em você. Você precisa da sua armadura, né? Daquilo que Deus tem preparado para a sua vida. A gente precisa de constante vigilância na nossa vida. E é isso. Vigiou ontem, vai ter que vigiar hoje, vai ter que vigiar amanhã. A gente não pode cochilar, porque o nosso inimigo não dá trégua. Ele é sem piedade, ele é maligno, ele é assassino, ele é ladrão, ele é destruidor. Então, o preço da liberdade é o que? É a constante vigilância. Então, que Deus nos desperte mesmo a entender essas verdades. A gente não precisa ter medo, mas a gente precisa ter cuidado. A gente não pode viver sem Deus, mas a gente precisa andar na presença de Deus e a gente desfaz as obras do diabo como? Colocando Deus na nossa vida, preenchendo a nossa vida com a presença de Deus. Porque é fácil mandar o diabo embora, mas colocar Deus, só você pode fazer isso. Como? Buscando, se revestindo pela palavra de Deus. Porque eu mandar o diabo embora, a gente manda. Belezinha. No nome de Jesus, você manda ele embora. E vai. Agora, colocar Deus, só ele e você que pode fazer isso. E Só você pode preencher. E o texto de Efésios 6, ele termina falando sobre oração, né? O tempo todo. Não é tipo assim, eu vou ter meu tempinho de oração, né? Mas o tempo todo ligada com Deus. O tempo todo ali, ó, Senhor, me cobre, Senhor, vai na frente, Senhor, abençoa, me dá sabedoria, me dá as palavras certas, enfim, a direção de Deus, a intimidade, mas em todo tempo em oração. Independente se estiver bom ou ruim o seu dia, que nós estejamos em oração. É isso aí. Depois de ter falado da armadura, ele fala sobre isso, né? E que o nosso conhecimento seja preciso estar regado, né, pelo óleo e revestido pelo poder de Deus, porque a gente precisa disso. A gente precisa reconhecer o nosso inimigo, qual a estratégia que ele tem usado sobre a sua vida e sobre a sua casa. Aonde é que o diabo tem levado vantagem na sua vida? Como que ele tem trabalhado? Isso são perguntas para a gente fazer agora para o nosso coração. Que arma que ele tem usado para te desanimar, para te deixar triste, para te intimidar? Que armas que ele tem usado para fazer isso? A gente precisa identificar para a gente lutar e guerrear. Então, quais áreas na sua vida tem brecha no seu escudo?
Talvez tem brecha porque você tem dúvida, incredulidade no seu coração com respeito à salvação. Então, a gente precisa certificar, né, que de fato a gente está alinhado com a palavra de Deus. Quer ver? A Bíblia diz assim: e calçando os pés com a preparação do evangelho da paz. Será que quando você chega nos ambientes, o ambiente fica mais, né, mais cheio de tititi? Ou será que quando você chega, você consegue trazer paz ao ambiente? Então, como que tá essa armadura? Como que tá a sua vida de transparência com relação à verdade? O cinturão da verdade, como é que tá isso na sua vida? Sua vida é transparente? Será que poderia ligar aí um LED na sua vida e revelar tudo que você faz aí no oculto? Será que Deus pode trazer luz aí a tudo aquilo que está aí oculto e trazer para fora? A gente precisa fazer essas perguntas para o nosso próprio coração. E por isso que Deus fala: filha, me dá o teu coração, porque dele procedem as fontes de vidas. Porque se o seu coração estiver contaminado, tudo na sua vida vai estar contaminado. Então, são perguntas para a gente fazer para o nosso próprio coração. Deus deixou e permitiu esse tempo para que a gente reconheça, né? De fato, quem é o nosso inimigo? Qual é o inimigo que tem levado vantagem na nossa vida? E que Deus tenha misericórdia, que Deus nos revista da sua força, do seu poder, do seu espírito, em nome de Jesus, né? O que você tem se tornado escravo do que na sua vida? Será que o celular tem te aprisionado? Será que você está preso no seu celular, no seu tempo? Será que o diabo tem aprisionado o seu tempo nisso? Porque talvez você comece a dizer para você mesma: não, eu não tenho tempo, não tenho tempo para ler a palavra, não tenho tempo para Deus, mas seu celular rouba a metade do seu tempo ou 70% do seu tempo aí. Então a gente precisa começar a colocar a nossa vida diante de Deus e pedir para o Espírito Santo, como o salmista pediu: Senhor, traz luz às minhas trevas. E o Espírito Santo vai trazer. E ele vai te revelar o caminho pelo qual você precisa andar, em nome de Jesus. Né? Amém. Eita Deus, hein? Falei, a mulher é uma bênção, gente. Eu acho assim, ó. Não tem nem o que acrescentar. Você vivencia assim, isso na prática. Tá até chovendo aqui. Tá chovendo aqui também. Ai, que delícia. E o legal de tudo isso é que a gente já tem tudo disponível, né, Dai? Tá tudo aí. É nós que precisamos mesmo nos alinhar, tomar postura de soldado mesmo e começar a guerrear do modo certo, né? Porque muitas vezes a gente tá ali como indo pra guerra de qualquer jeito, falando de qualquer jeito, em qualquer postura, desarmado, com qualquer roupa. E Deus quer nos usar, Deus quer, assim, ó, Ele nos capacita pra gente vencer, né? Nós somos vencedores já. Deus já deixou isso garantido pra gente. A gente acaba tomando um ou outro tiro porque não está preparado, né? Ou não fica o tempo todo vigiando, né? É isso aí, Vi. É isso, meninas. É isso aí. Não vou coma desligar. as sementes do diabo, né? Não pegue as sementes Não do aceite, diabo, né? Eu Não falo ainda aceite as iscas de Satanás na sua vida. Falo para as meninas que às vezes Satanás ele lança os dardos e como ele não pode ver a nossa mente, né, o que passa, se a gente aceitou ou não, ele vê o nosso rosto, né? E muitas vezes a gente já recebe, né? E muda, ele já sabe, opa, consegui acertar. Vamos lançar mais um. E assim vai. Ouvir é tão sutil muitas vezes. É muito sutil. Você quer ver? Ah, se vier uma semente do adultério na minha vida, é claro, eu não vou aceitar. Mas quando ele lança a semente da insatisfação na minha vida,
eu logo acato aquilo. E aí a gente começa a ficar insatisfeita. Eva, o que ela tinha na cabeça? Ela tinha tudo, tudo. Eva tinha tudo. Mas aí a insatisfação começou a ser gerada no coração dela. Porque Eva tinha tudo, tudo. O filho pródigo tinha tudo na casa do pai. Começou a ficar insatisfeito. Então, muitas vezes o diabo vai lançando essas sementes que são sutis na nossa vida. O diabo muitas vezes não vai aparecer com um chifre, um tridente, dizendo para você: eu sou Satanás e eu estou aqui agora para te matar. Não! A semente dele vem de forma muito sutil na nossa vida. Então, cuidado, presta atenção, vigiem, né? E filtrem tudo aquilo que vocês receberem na sua mente mediante a palavra de Deus, né? A gente precisa filtrar aquilo, receber as coisas na nossa mente mediante a palavra de Deus. Não, Deus diz isso sobre mim? Essa é a verdade de Deus para mim? Então eu preciso começar a fazer pergunta para mim mesma. Porque se tem um pensamento, eu preciso comparar aquilo com a palavra da verdade na minha vida. É isso que Deus pensa a meu respeito? É isso que Deus tem para minha casa? Essa é a vontade de Deus para minha vida? E a gente vai entendendo, né, as artimanhas do diabo e o plano de Deus para nossa vida mediante a sua palavra. Verdade. Eu não sei se você tem ainda tempo. Tem? Dá? Tenho? Um pouquinho de tempo? Porque assim, eu creio que as meninas devam ter dúvidas, né? Ou queiram perguntar alguma coisa, já que você está aqui, você entende bastante a respeito de batalha espiritual. Então, quem quiser perguntar alguma coisa, o microfone está aberto ou você pode digitar em texto e aí a gente não, né? A Damares responde para você, Nossa. entendeu? É isso, gente. Eu vou desligar o meu microfone então para que vocês façam perguntas. Tá. Meninas, agora é a hora, hein, gente? Podem aproveitar. Alguém quer falar, gente? Alguém quer perguntar alguma coisa? Pode ser aí no Instagram também, quem está assistindo, sobre batalha espiritual, sobre a retaliação, sei lá, o que Deus colocar no coração de vocês. Às vezes a sua dúvida pode esclarecer a É dúvida do outro, verdade. né? Sim, sim. Ah, estão tudo O quietinho. povo ficou tímido aqui comigo, viu, Vi? Já pensou? Tá vendo? Paola. Ó, Então, eu não sei se eu vou conseguir fazer a pergunta certa, mas eu até deixei aqui no chat. Tipo assim, muitas das vezes a gente não tá vigiando, não tá orando da maneira que a gente tem que estar o tempo inteiro, né? Espírito, em verdade. E aí acaba que uma brincadeira, uma palavra, algo dá brecha para que o inimigo ele consiga ter acesso à nossa mente. E isso acaba que confunde, porque como a gente não está ali na vigilância, na oração, no jejum, a gente acaba confundindo, né? Porque tem muita gente que fala assim, o inimigo ele não tem acesso à sua mente. Mas e aí? Ele tem, quando a gente abre essa brecha, ele tem acesso à nossa mente, ele consegue confundir a nossa mente com algo que às vezes é espiritual e a gente acha que não tem nada a ver, foi uma coisa passageira, assim, algo relacionado a isso. a Bíblia fala que o diabo ele lança os dardos, né, inflamados. E é por isso que vai falar a respeito do capacete da salvação, que ele sugestiona na nossa vida. Deixa eu ligar aqui que eu não estava ligado. Ele vai trazer sugestões na nossa vida. E aí, você falou sobre brincadeira da gente dar brecha, né? Não tem brincadeira no mundo espiritual. Você desligou aí, Vi? Desliguei, agora desliguei. Porque tá dando um eco. É aqui que tava alto. Pronto. Então, não existe brincadeira no mundo espiritual. A gente dá brecha com as nossas palavras. Quando a gente falar, por exemplo, quer ver uma coisa que a gente vive dando brecha em determinadas áreas da nossa vida? Ah, meu salário é uma miséria. Você deu brecha.
Você lançou a palavra e ele acolheu. Através das suas palavras, você deu lugar para o diabo. Então, ele vai vir com dardos inflamados. Por quê? Porque ele quer trazer ao seu coração incredulidade. Ele quer que você creia nas mentiras dele. E é por isso que a gente precisa entender e conhecer a verdade da palavra de Deus. Porque quando vier um pensamento, você vai aonde? Na palavra de Deus. É isso que a palavra de Deus diz a meu respeito? Porque, gente, a palavra de Deus, ela fala, ela é o manual completo. Lá eu tenho. Deus vai falar sobre tudo na nossa vida. Como eu me comporto como filha, como mulher, como mãe, como é o meu jeito de vestir, como é o meu jeito de proceder, tá tudo na palavra de Deus. Então, tudo vai estar ali na palavra de Deus. E eu preciso entender essas verdades. E aí eu preciso dar ordem para expulsar o diabo e esses pensamentos da minha mente. Né? Ele não conhece o meu pensamento, mas ele fala na minha mente. Eu consegui responder a sua pergunta, Paula? Tá. Ixi, agora abriu a fila aqui, hein, Gá? Então vai aí, Ó, escolhendo aí, vai falando. vira a fila. Ó, enquanto eu tinha outras pessoas aqui perguntando no Instagram a respeito da salvação vir da doutrina dos homens. Ela veio de uma igreja que falava sobre isso. Nunca ouvi falar, irmã, assim. A gente Dessa crê, forma. a gente crê na palavra como nosso única manual de regra de fé e prática na nossa vida. A Bíblia é o nosso manual. A Bíblia é aquilo que a gente crê como verdade. Aqui na Bíblia é onde está a lei moral de toda a nossa vida. É a Bíblia que rege todas as coisas. Então, pela palavra de Deus, isso não condiz e não é isso que a gente que professa, que vem de uma fé cristã, isso não procede, não está de acordo com a palavra de Deus. Jesus veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. A salvação vem por meio de Jesus. Eu sou o caminho, disse Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por meio de mim. Então, a salvação não é doutrina de homens, é do próprio Deus. E ele amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho, né, por amor de nós, para morrer em nosso lugar, para que de fato nós fôssemos salvos. Porque o salário do pecado é a morte, mas por meio de Jesus Cristo, nós podemos de volta ter acesso à vida, a vida eterna. Então, isso não faz nenhum sentido para nós. Tá. A Keren também quer perguntar. Você quer ainda, irmã? Tá, então ela vai perguntar aqui também. Vamos lá. Eu tenho uma dúvida, né, a respeito de algo que tem acontecido faz mais ou menos uns 2 dias. E fala sobre o tema de hoje, né? Sobre o tema de hoje, da batalha espiritual. E já faz umas 2 madrugadas que eu tenho tentado assim, entrar em oração. Só que, nossa, na hora que eu começo a orar, já me vem um sono tão grande que eu começo a abrir a boca, a bocejar muito, não consigo ligar o meu pensamento. E vem um sono tão forte e nessa madrugada agora, eu cedi, né? Não consegui continuar a oração e eu fui dormir. Eu queria saber a respeito disso, assim, o que eu poderia estar fazendo, né, para nesses momentos, assim, dessa guerra espiritual, quando aperta, né, porque o inimigo estava investindo em uma outra área, em ataques espirituais, e aí eu consegui me blindar nessa parte, agora está vindo nessa questão. E é isso que eu queria perguntar. Ô, Keren, eu vou te responder essa pergunta. Desliga aí, Vi. Eu vou te responder essa pergunta com a pergunta da Bruna, que ela fez pelo Instagram. Que ela perguntou assim: existe maldição hereditária quando estamos alinhados com a vontade de Deus? Eu vou responder essa pergunta junto com a pergunta da Bruna. Por quê? Porque isso que você está me relatando é um sinal de maldição mesmo na nossa vida. Então, você precisa investigar geracionalmente, muitas vezes, as áreas na sua vida que você deu acesso ao diabo na sua vida. Ou seja,
conversão, quando que você se converteu, o que que você fez antes de você entregar sua vida para Jesus, que pecado que você cometeu, para que essas áreas da sua vida sejam alinhadas com Deus através do arrependimento e da confissão, né? Então eu preciso identificar e entender que isso é um sintoma de maldição na minha vida. O que é uma maldição? É o sinal de que um dia eu abri a porta, né, na minha vida, ou muitas vezes que os meus pais abriram através de consagração. Eu não quero nem mencionar isso, porque senão a gente não vai sair daqui hoje, né? E aí eu preciso identificar na minha vida os pecados, né, que eu cometi, que não foram confessados, porque a Bíblia diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas a grande questão é que a gente não sabe confessar pecado. A gente erra, a gente peca, muitas vezes anteriormente a uma vida, anteriormente à nossa conversão, foram feitas todo tipo de ligação, de aliança com as trevas, e a gente vem para Jesus e a gente não confessa pecado. E aí a nossa vida fica toda travada, porque não houve a confissão, porque é um princípio, gente. Se confessarmos, se é um condicional. Então tem uma condição nas promessas. Se confessarmos, ele é fiel e justo para nos perdoar. Mas a gente precisa o quê? Confessar. Então, eu respondi a sua pergunta e agora eu vou terminar respondendo a pergunta da Bruna. Existe maldição hereditária quando estamos alinhados com a vontade de Deus? Se a gente confessou, se a gente renunciou, se a gente se arrependeu? Não, porque a Bíblia vai nos dizer: a maldição sem causa não encontra pouso. Então, é preciso a gente estar alinhado com a verdade, com a palavra de Deus. É preciso a gente estar posicionado, porque os nossos pais podem ter vivido uma miséria de vida, mas a partir do momento que eu entrego a minha vida para Jesus, que eu decido me posicionar, dizer até em mim foi uma destruição, foi terrível, mas a partir de mim eu escolho construir um outro tipo de legado. E o legado que eu quero deixar é um legado de bênção e não mais de maldição. Eu estou decidindo, me posicionando em Jesus a deixar um legado. Isso é construir legado. Legado se constrói não é com dinheiro, não é com nada. É com posicionamento, é com abandonar o pecado, abandonar esse legado e essa maneira, essa vã maneira que nós recebemos dos nossos pais, é abandonar tudo isso e viver uma vida reta, íntegra, em santidade diante de Deus. Amém? Amém. A Maia também quer perguntar. Eu vou aumentar o microfone do meu computador para o pessoal do Instagram escutar a pergunta dela, tá bom? Maia, você Tá quer bom, perguntar? vou desligar o meu. Peraí agora. A paz do Senhor Jesus, amada. Amém. Então, eu quero dizer sobre um tempo atrás eu usava muito a armadura das pessoas, né? Devido tá muito fora da presença, né? Comendo uns migalhas, resto, essas coisas, né? Mas eu já estava me achando, porque a gente, não sei, muita gente, irmã, eu quero dizer, que acaba as coisas acontecendo e nós mesmos se acusando. Então, acaba se acusando, então você vai se recuando. Você vai deixando para trás e fala: ai, Senhor, deixa eu ser a última da fila, eu não mereço, né? E quando a gente toma a decisão, né, de seguir a Cristo em espírito e em verdade, a gente começa a ver as coisas acontecer. Então, quando eu voltei para a casa do Pai e tirei aquele fardo imundo, sujo, sem querer, não olhando para trás, aleluia, grande Deus, mas sim seguir, pegar a coraça, né, e separar o bom e o ruim, né? Então, assim, veio essa palavra, né, de não usar a armadura dos outros, e veio essa lembrança lá atrás, né, que hoje, irmã, hoje eu tenho meu lar, ele é abençoado, meu lar, eu tenho um esposo, nossa, é assim, surreal na minha vida, né? E então eu quero dizer para as irmãs, né, que o Senhor, ele tem que estar no centro da atenção, ele tem que ser a nossa primícia, sim,
sabe? É coisa linda o que ele faz no meio de nós, quando a gente começa a rejeitar todo tipo de mal, de seta inflamada. Então, isso é coisa linda, né? Eu falo para as irmãs, toma atento do que as irmãs estão passando, sabe? Tudo que tiver de aproveitar, aproveita cada palavra, sabe? A cada minuto, a cada segundo, né? Então, traga sobre você, traga sobre sua casa, sabe? Essa alegria que Deus está nos proporcionando de aprender cada dia mais, viu? Fazer coisas sozinha. Um tempo eu deixei tudo de ponta cabeça do jeito que o inimigo queria. Estava aplaudindo. Mas a partir do momento que eu falei, vem cá, vamos ter um encontro nós dois, né? Então agora eu vou vestir a minha armadura, descer joelho, jejuar e ceifar a minha vida, né? Mas assim, graças a Deus, vale a pena, amada, ter um encontro com Deus, servir ao Senhor, né? E eu agradeço, viu, minhas irmãs? Obrigada pela oportunidade. Amém, amém. Dá, você viu que perguntaram aqui opressão, né? Uma pessoa pisa em alguns lugares e sente arrepio. Eu acho que é opressão isso, né? Algo ruim, uma dormência, peso, sei lá. O que você diz a respeito disso? Tem lugares que você vai entrar que você vai alguns têm sensibilidade espiritual para isso. A gente sente mesmo. E tem lugar que você vai que só pela misericórdia. Tem igreja que eu vou que é só pela misericórdia, que às vezes está mais oprimida do que em outro lugar que a gente entra. Então, isso é uma sensibilidade, um discernimento, muitas vezes, espiritual. Por exemplo, tem coisas que eu recebo que eu não ponho a mão, não como. Vou fazer doutrina disso? Não, não vou fazer doutrina, mas tem coisas que o Espírito Santo vai comunicar ao meu coração e que eu não vou fazer. E eu sou muito enjoada para essas coisas, né? Principalmente balinha na rua, não pego. Agora que a gente chega nessa época aí do Natal, o Papai Noel teve um que ficou endemoniado comigo, porque ele foi me dar uma bala, eu não quis. Porque eu senti uma direção de Deus que não era para pegar. Eita. E eu não peguei, o Papai Noel ficou endemoniado. Eu falei, ué, não é que Deus tinha razão? Dá. Não faz sentido. Uma coisa que a gente precisa também aprender é tanto estar em oração quando vai em algum lugar, mas também orar para proteger o nosso lar também, né? E não deixar também, por exemplo, tem pessoas, visitas que você nem sabe de onde veio, nem o que tem no coração, né? Como que tá o espírito, e a gente deixa entrar dentro da nossa casa, às vezes senta até na nossa cama. Então a gente precisa também ter essa sensibilidade, sabe, gente? De estar em oração quando for na casa de alguém que você sabe que tem alguma coisa esquisita, ou que Deus te dê direção, né? Já fique em oração, mas também orar por nossa casa quando a gente recebe pessoas. Tem que fazer a faxina espiritual. Vem gente esquisita, você faz a faxina espiritual, manda tudo embora. Ou você ora antes, vai ficar tudo portão para fora. Amém. Não vai entrar. Então, tem que orar. Às vezes vem doença, às vezes você briga com o filho, briga com o marido, começa a acontecer coisa esquisita na nossa casa. Com certeza é retaliação de gente que trouxe isso para sua casa. Satanás não tem poder. Não tem, mas está aqui, ó, entrou, porque às vezes vem uma brechinha e deita e rola. A Dayana, eu vou deixar a Dayana perguntar por último e depois a gente fecha essa sessão, tá, gente? Senão nós vamos ficar aqui até amanhã. Fica. Daya, pergunta, irmã, e depois a gente já para de falar, de perguntar, porque a Damares tem vida, assim, sabe? Fora do ministério. Isso aqui é minha vida, Vivi. Falar sobre isso Vai, cadê a Dayana? Cadê a Daya? Quer falar, Daya? Você falou é tudo que vem vivenciando ultimamente. Eu oro, eu unjo a minha casa, mas eu percebo assim, de repente, quando meu marido chega com as crianças, começa aquela confusão,
o tempo todo eu tô orando com as crianças, ungindo, só que eu percebo que eu não tô sendo forte o suficiente de posicionar. Parece que tem uma coisa mais forte. E eu não sei o que mais que eu posso fazer. Eu sei que eu preciso jejuar, que eu não jejuo. Preciso buscar, mas às vezes até na oração eu não tô tendo força, sabe? Tem coisas, tem coisas que Deus vai permitir para tratar o nosso caráter. Peraí. Porque eu falo que muitas vezes, né, para Deus transformar e converter o coração de um marido, é isso aqui. É fácil, sim. Mas para ele mudar o nosso coração, que ele precisa? Muitas vezes precisa permitir coisas que muitas vezes vai trazer dor ao nosso coração, vai trazer desespero na nossa alma. Então, muitas vezes Deus permite determinada situação. Eu vivo determinadas situações aqui em casa que tem hora que eu falo para Deus, Deus, eu sei que o Senhor está no controle, mas o que é que eu preciso aprender com isso que o Senhor está permitindo na minha vida? Porque muitas vezes Deus quer ensinar a gente, Deus quer ensinar a gente a amar, a ter paciência, sabe? E Ele vai ensinar isso por meio da nossa casa. Não tem lugar melhor para Deus ensinar a gente do que com a nossa família. Porque a gente vai aprender. Não tem essa, não, eu não vou. Vai aprender. Ou você aprende, ou a família é destruída. Então, persevere em Deus. Né? Persevere, continue orando. Não é porque não deu certo até agora que não vai dar amanhã. Pode ser amanhã, pode ser depois da manhã, mas pode ser daqui a 6 meses que isso vai acontecer. Então, a nossa caminhada com Deus é uma caminhada de perseverança. A gente não desiste. Não desiste da oração. A gente vai orar até quê? Até que Deus faça. Nós vamos orar por um marido que não é convertido até quando? Até que ele se converta. Nós vamos orar pelos nossos filhos até quando? Até que o coração deles se voltem para Jesus. Então, a nossa vida com Deus, ela é marcada pela perseverança. A gente não pode desistir. Até que aquilo que a gente está buscando em Deus aconteça. E vai acontecer. Nem que demore aí 5 anos, 10 anos, não vai demorar tudo isso, eu creio. Mas vai acontecer. E o que vai trazer transformação à nossa casa? A nossa mudança. A mudança que Deus quer produzir no nosso marido, nos nossos filhos, começa comigo. Começa com você que está aqui hoje. A mudança que Deus quer gerar na minha casa, na vida do meu marido, na vida dos meus filhos, começa comigo. Quer ver uma frase que é própria do inferno e do diabo, lá das profundezas do abismo? Eu não mudo porque você não muda. Eu também não deixo de fazer porque você também. Isso vem lá das profundezas do abismo. Isso vem lá das mais densas trevas. Eu também não vou mudar. Eu também não vou abraçar porque ele não me abraça. Eu que não vou carinhar ele porque eu não recebo carinho. Eu só faço sim. Então, a gente está sempre nessa condicional. E não, a mudança que Deus quer gerar na nossa casa, na nossa família, começa com a minha vida. Amém? A próxima aí. Individual, né, irmã? Salvação individual, que a gente tem estudado, né? A Maia está perguntando a respeito do Papai Noel, que é pagão, né? E ela queria saber um pouquinho a respeito disso. Não sei se você pode ainda, se tem tempo ainda, mas se puder falar um pouquinho a respeito disso, ou de coisas que às vezes a gente acha que não é nada, mas tem símbolo pagão dentro de casa. O Papai Noel, a própria vestimenta, não precisa nem da gente falar e ser conhecedor de nada. Porque o Papai Noel, a identificação dele é a mesma do duende. Então, é o chapéuzinho do duende, é o jeitinho do duende. É, gente. E o que é o duende? Demônio da floresta. Então, não precisa nem da gente continuar falando mais nada da festa. Mas é sobre isso. Você pode montar uma árvore de Natal? Pode. Pode pôr enfeite? Pode, mas o Papai Noel, aí o negócio já fica meio complicado. Eu, particularmente, detesto e não gosto. Nem gosto da árvore de Natal. Eu só monto porque as meninas gostam também. Não vou colocar empecilho na árvore de Natal. Mas não muda nada pra mim. Mas o Papai Noel, aí eu já sou bem chata. Uma das
Bem, As coisas que eu trouxe para minha casa, porque o Ricardo também gostava, né? Do clima do Natal, dos enfeitinhos, enfim. Mas ele sempre teve um negócio com o Papai Noel. Tanto que até hoje mesmo nós fomos nesse xing-ling da vida, e tinha um Papai Noel enorme. Ele passa assim, sabe? Ele odeia, não gosta. E aí, mas ao mesmo tempo, ele queria, assim, as coisinhas de Natal, tal, o presente, né? E essas coisas de criança. E o que que eu fiz? Eu tinha essa impressão também de doente, mas nem lembro se eu estudei a respeito nem nada, mas não trouxe Papai Noel. Mas eu trouxe para ele um novo significado, né? Então, é o nascimento de Jesus e eu enfeito a minha casa para comemorar o aniversário, entre aspas, porque a gente não tem uma data correta, mas é como se fosse a festa de aniversário de Jesus e desde sempre eu falo isso para ele. Então, eu não sei a data, e eu sempre falei isso, filho, a gente não sabe a data, mas a ceia é a comemoração do aniversário de Jesus. Então, eu faço a melhor sobremesa, eu tento deixar a minha casa preparada ainda mais linda, porque eu quero que ele saiba que a gente está comemorando o nascimento dele, que trouxe salvação e vida para gente. É isso que eu fiz, não sei se está certo. A pastora Damares está aqui, vou aproveitar. E aí ela já fala um pouquinho a respeito tá disso. ótimo, mas você sabe o que que acontece? É que chega no Natal, a família viveu desunida o ano inteiro. E aí você chega no Natal, você quer unir a família, você quer preparar a festa, você quer falar de Jesus. Gente, não dá. Os filhos vão ficar aversivos a Jesus se você fizer isso. Então, é uma construção. Você comemora o Natal, sim, é uma festa, dê outro significado, mas viva o seu cotidiano como se fosse todos os dias um Natal. Aí acontecem as piores brigas de família. Não, no Natal. Porque a família já viveu desunida o ano inteiro, aí chega no Natal quer unir. Não, a nossa vida com Deus é uma construção diária. Diária. Então, é tudo na nossa vida. A gente não pode falar, uma festa é mais que a outra. Não, tudo na nossa vida é espiritual. Você sair para jantar com uma amiga é espiritual. Você fazer um jantar na sua casa, preparar um jantar à mesa para sua família é espiritual. Limpar a sua casa é espiritual. Porque tudo que a gente faz como para o Senhor. Ou seja, a gente não pode isentar. Não, isso aqui é, agora não é. Isso aqui. Não existe isso na nossa vida. Então, tudo na nossa vida é espiritual. Espiritual é limpar a minha casa tanto quanto eu sair para pregar numa igreja, por exemplo. De tão espiritual que é. Eu cuidar do meu marido é tão espiritual quanto eu pegar o microfone para pregar e fazer uma ministração. Então, eu preciso desse entendimento na minha vida, que é uma construção, né? Amém, irmãs? É isso. Assim, ó, aprendemos demais. Queria agradecer você pela visita, né? Você sabe que você tem cadeira cativa no meu coração, né? Ai, Jesus, né? E é um privilégio para mim ter você e poder chamá-la de amiga, porque é assim que eu te vejo. E é uma benção. Você é uma benção, você sabe disso, né? Mas eu queria grifar isso no seu coração. Né? Que Deus possa continuar te usando poderosamente. Amém. Como um atalaia mesmo, né? Levando mesmo direção a palavra de Deus por onde quer que você esteja, em nome de Jesus. Que Ele sempre te cubra a sua casa, as pessoas que te cercam, com todo o cuidado, com todo o amor, em nome de Jesus. Declaro toda sorte de bênçãos sobre a sua vida, não eu recebo. a Viviane, mas em nome de Jesus. Que eu tenho absoluta certeza que é seu grande e melhor amigo, né? Amém, é verdade. Amém? Amém, Vivi. Obrigada, viu, pela Como sua você vida. ama sua vida. Obrigada e às meninas do alegro com o que Instagram. Deus está fazendo na sua vida, viu? Muito. Amém. Nós nos alegramos. A gente tem se visto, né? Nos ministérios. De vez em quando a gente se tromba, mas bem de vez em quando, né, Dá? Uma tá indo pro lado, outra pro outro e a gente se tromba. Mas glória a Deus pela sua vida, viu? Te amo demais. Também. Deus abençoe. Deus abençoe. Um Deus. Pessoal do Instagram, beijo. Deus abençoe e vai ficar salva a live. Assim vocês podem consultar. Beijo, Deus abençoe. Deus abençoe. Vou continuar com as meninas aqui do Meet. Tchau, tchau. Tchau.